Esta minissérie documental não é investigativa. O terceiro episódio apresenta, é claro, a terceira gravação, quase integralmente. Nela, o assunto deixa de ser a lenda folclórica tradicional e cede assento ao universo da lenda urbana. É Leonardo quem pergunta dessa vez. Hey Siri. Já. Oi, boa noite. Oi, tudo bom? Oi, tudo bem? Tô ótimo, e você? Tô bem, obrigado. Ansioso? Bom saber. São o quê? Meia-noite aí em Londres? Meia-noite e 40. Tá Então bom. vamos começar. Pode começar então. Bora. Eu sei que você já falou da diferença entre lenda urbana e lenda tradicional, e você poderia dar uma relembrada? Eu acho que a maior diferença entre a lenda urbana e a tradicional é, como eu falei, são os elementos que perpassam essas narrativas. Enquanto a lenda tradicional se debruça na natureza e numa fantasia mais óbvia, porque ninguém acredita num garotinho de cabelo vermelho e pés para trás que corre pelas florestas protegendo a mata, etc. É muito difícil acreditar nisso. Já as lendas urbanas, elas têm uma fantasia um pouco mais sóbria, digamos, e um pouco mais fácil de acreditar, como espíritos, fantasmas ou um cara numa praça que está infectando pessoas com alguma doença pelo sangue e tal, com seringa, sabe? Acho que todo mundo já ouviu esse tipo de história, sabe? É, é duvidoso, sabe? É uma fantasia que gera dúvida, tipo, caramba, isso podia acontecer? E a lenda urbana é uma coisa que remete muito mais à modernidade, enquanto que a lenda tradicional remete ao tradicionalismo, como ao meio rural e às florestas. Eu acho que a maior diferença é essa: modernidade e tradicionalismo. Obrigado. E dentre essas, qual é a que tu menos gosta? A que eu menos gosto, É. não sei. Eu acho que por eu gostar mais da lenda urbana, eu acho que automaticamente eu gostaria menos da lenda tradicional, mas eu gosto das duas. Mas eu prefiro a lenda urbana justamente porque me fascina a ideia dessa fantasia ser muito próxima da gente. Então, se a gente para pensar, quando as lendas tradicionais surgiram, provavelmente era um momento em que essas narrativas, essas fantasias, eram tão sóbrias para eles quanto as nossas narrativas são sóbrias para a gente hoje. Então, por eu estar nessa época, eu acho que é muito mais fácil eu ser mais próximo dessas narrativas mais sóbrias para mim. Então, é o que eu gosto mais. Mas eu também gosto da tradicional. Eu acho que elas contam parte da nossa história. E qual é a sua creepypasta favorita? A minha creepypasta favorita. Uma vez eu estava dando uma palestra para uma turma de nono ano numa escola no Dom Pedro, em Manaus, chamada
não lembro o nome da escola, mas eu lembro muito bem do rostinho de cada uma daquelas, não são crianças mais, de cada um daqueles pré-adolescentes quando eu contei essa história. E ela é muito parecida com a reação que eu tive quando eu li pela primeira vez. Sabe, quando a gente... Eu não sei se tu passou por essa fase de descobrir um monte de coisa obscura na internet e entrar numa fase de ficar pesquisando essas coisas, sabe? E aí Nossa, teve a uma época... sereia da Praia da Lua. Ficar Exatamente. fascinado. Só que nesse caso é engraçado, porque quando eu falo de lendas urbanas com o pessoal de Manaus, essa narrativa é muito recorrente, esse fato, né? Esse episódio da sereia. Só que para mim não, porque eu sou do interior. Então, para mim, o que corresponderia a isso seria a Guariba-Boia. Eu acho que eu posso falar mais detalhadamente O sobre ela em que é outro a momento. Guariba-Boia? A Guariba-Boia viralizou em Taquatiara um vídeo de um ser morto que tinha, sei lá, uma cara muito assustadora e tinha, acho que corpo de cobra e tinha braços assim, sabe? E tinha o cabelo loiro. E aí era obviamente muito falso, porque era um fundo, colocaram uma trilha que era uma compilação de gritos e de sons assustadores e tudo mais, sabe? E na época, como eu tinha o quê? 10, 11 anos, era muito assustador para mim. Funcionou. Mas voltando à minha creepypasta favorita. A gente já definiu que creepypasta é a lenda urbana que nasce na internet. Nasce, cresce e se difunde na internet. E é essa a que eu... Essa é a que se sobressai para mim justamente porque ela é muito bem construída, sabe? Ela tem um início, meio e fim muito interessante. Ela é a... Eu não lembro o nome dela, eu acho que eu nunca memorizei o nome dela, mas eu sempre memorizei a reviravolta da história, a essência da história, que é um cara tá de viagem, essas viagens longas que em algum momento você precisa parar para dormir e pernoitar em algum lugar na beira da estrada. Ele para num motelzinho de beira de estrada para passar a noite, faz o check-in, se registra, né? E vai dormir. Ele tenta dormir, só que ele não consegue, ele tem dificuldade, ele não consegue ele se sente incomodado com sons, com barulhos que estão vindo de um quarto que fica em frente ao quarto dele. E como é um motel mais antiguinho, as fechaduras são aquelas em que, se você olha pelo buraco, você enxerga o que tem dentro. Ele, então, vai finalmente olhar o que está acontecendo no outro quarto, porque está impossível, ele não está conseguindo dormir. Ele olha pelo buraquinho da fechadura e tudo que ele enxerga é vermelho, como se a luz do quarto fosse vermelha, como se o quarto estivesse vazio e tudo que ele enxergasse fosse vermelho, uma cor vermelha viva, uma cor de sangue, sabe? E o som não para, sabe? E ele não consegue dormir, ele não consegue pernoitar. Ele vai e fala com a recepcionista, pergunta o que está acontecendo naquele quarto, por que é que está tão barulho, por que é que ele não está conseguindo fazer o que, que ele foi para fazer lá. E ele pergunta e tal, tudo mais, o que aconteceu naquele quarto, não sei o quê. Aí a recepcionista conta que aquele quarto nem é utilizado e que ele está interditado porque uma coisa muito ruim tinha acontecido lá, sabe? E ela conta que uma moça
tinha sido encontrado morta lá. E o que era muito marcante nessa moça que morreu, quando ela foi encontrada morta, eram os olhos, que estavam completamente vermelhos de sangue, eles estavam cheios de sangue. Então, a ideia dessa creepypasta é que ele estava olhando no buraco da fechadura ao mesmo tempo que a moça morta do outro lado olhava para ele. E era por isso que ele enxergava tudo vermelho. E quando eu contei isso para as crianças, sabe, teve toda aquela reação, tipo, ai meu Deus, sabe? São crianças, não são crianças, na verdade, são pré-adolescentes. Ou são crianças, não sei. Mas enfim, é a minha favorita. Tem uma que eu gosto muito também, se tu me permite contar, que é. Essa eu acho que eu lembro do título. Eu acho que é Humanos Também Lambem, que é uma narrativa bastante difundida na internet, ela é bem conhecida. E é sobre uma garotinha que tá sozinha em casa, ela tá sozinha com o cachorro no quarto, e ela tá com o cachorro embaixo da cama para proteger ela porque ela tá sozinha e tudo mais, e ela quer dormir protegida. E ela tem esse cachorro para protegê-la enquanto ela passa a noite sozinha no quarto. Ela ouve barulho, e é engraçado a gente comparar essas narrativas porque elas têm coisas em comum. A garota não está conseguindo dormir porque ela ouve barulho do banheiro. E o barulho que ela ouve é bem específico, são de gotas caindo, pingando da torneira. Ela tenta dormir mesmo assim, mas ela não consegue, porque ela está com medo e ela não quer levantar para ir ver o que está acontecendo no banheiro, porque ela é uma criança e ela está com medo de levantar no escuro para ver o que está acontecendo. Ela, então, com medo e querendo dormir com sono, mas com medo, mas ela quer se sentir protegida, ela põe a mão embaixo da cama para alcançar o cachorro, para ela se sentir protegida. E ela sente lambidas na mão, e aí ela entende que o cachorro está lá, que ele está protegendo ela, e ela se sente mais calma. Só que ela não consegue dormir porque o barulho tá incessante, o barulho tá alto e não é uma coisa comum, sabe? Então ela finalmente cria coragem, tira a coragem, sabe lá de onde, ela levanta, segurando no escuro, e ela chega ao banheiro, ela liga a luz e o que ela encontra é o cachorro dela morto, aberto, enforcado, pendurado pelo pescoço com as próprias tripas. E o som que ela ouve da gota caindo é o som do sangue do cachorrinho. E na parede ela encontra escrito o título da creepypasta: Humanos Também Lambem. E aí, esse é o final da creepypasta. Não é exatamente um final aberto, mas é interessante a gente ver que essas creepypastas não são óbvias, elas não são explicadas, não tem um final assim 100% fechado. Ele é mais ou menos E aberto, são mas bem ele tem uma macabras, direção. não? Sim, e elas têm uma direção assim bem definida, então a gente consegue entender o que aconteceu. E a conclusão mais óbvia, claro, é a de que era um humano que estava debaixo da cama dela, lambendo a mão dela. E aí, por isso, humanos também lambem. Sim. E se tu pudesses
criar uma lenda urbana com a garantia de que se tornaria uma narrativa poderosa no consciente coletivo do povo brasileiro, qual seria a história? Isso é muito difícil, porque é muito difícil criar uma lenda, né? Elas nascem relativamente de forma espontânea, sabe? Eu sei que às vezes alguém cria uma narrativa que possa vir a virar uma lenda urbana. Mas tá, se eu tivesse o poder de criar uma lenda urbana, uma narrativa em que as pessoas fossem acreditar, eu acho que talvez a de que, não sei, eu tentaria usar esse poder para o bem. E eu moro em Manaus. Eu gosto muito do Teatro Amazonas. Eu gosto de andar por aquelas ruas de pedra do centro. Só que muitas áreas de lá têm um cheiro insuportável de mijo. Não sei se você chegou a, a experienciar isso. E aí, não sei, talvez pessoas que mijam ao redor do Teatro Amazonas têm o pênis arrancado por alguma entidade do Teatro Amazonas. Porque o Teatro Amazonas, a gente pode até falar melhor sobre isso em algum outro momento, mas o Teatro Amazonas ele é cheio de lendas urbanas. E as lendas urbanas do Teatro Amazonas são geralmente sobre artistas. Os fantasmas do Teatro Amazonas são artistas que morreram aqui pela cidade e que se apresentavam lá pelo Teatro Amazonas. E a ideia dessas narrativas é: qual o lugar mais adequado para um artista descansar após a morte, se não o lugar que ele mais amava, o fazia mais feliz? E aí essas artistas, depois de mortos, acabam virando moradores do Teatro Amazonas, enquanto fantasmas. E aí, talvez, na tentativa de proteger o prédio, a casa deles, eles fazem alguma coisa de macabra com Eu esse estava pessoal que tentando mija ao lembrar redor se do Teatro alguma Amazonas. vez eu fiz isso perto do teatro, entendeu? Ai, meu Deus. Espero que nada de mal me aconteça. E se tu se tu pudesses apagar da mente brasileira uma narrativa urbana falsa, qual seria essa? Eu acho que a gente tem uma desinformação, uma ideia muito errada acerca da infecção de, de, de doenças sexualmente transmissíveis, como o vírus HIV. A gente sabe que tem muitas histórias, muitas narrativas urbanas sobre, eu já mencionei isso em outro momento aqui nessa entrevista, sobre essas narrativas de, sei lá, cuidado, que ali na praça da polícia tem um maníaco infectando as pessoas com seringa cheia de sangue infectado de HIV. E, não sei, eu precisaria da opinião de alguém da saúde para falar isso com mais certeza. Mas, se eu não me engano, o vírus da AIDS, assim como diversos outros micro-organismos que sobrevivem em, em hospedeiros, eles não sobrevivem dentro do corpo por muito tempo. E aí, um dos aspectos mais importantes para o nascimento, para a criação e para a difusão de lendas urbanas
é o fato de que elas nascem da moral, da ideologia do povo que cria e difunde essas narrativas. E muitas dessas histórias nascem, obviamente, por medo, mas por desinformação e por preconceito. A gente, principalmente a gente, na nossa comunidade, Douglas, a gente que é, a gente que é gay, a gente sabe o estigma que nós temos em relação à AIDS, em relação a doenças sexualmente transmissíveis, e nós sabemos a desinformação que rola em relação a essas doenças. A gente sabe que isso é por preconceito. Então, respondendo a tua pergunta, se eu pudesse tirar do consciente coletivo, seria essa tara por criar narrativas envolvendo doenças sexualmente transmissíveis e que envolvem pessoas que são vítimas, já são vítimas da doença e acabam sendo vítimas muito do preconceito público em geral. Então, essas narrativas envolvendo HIV, infecção, se eu pudesse, eu tiraria da mente das pessoas. É muito cultural, né, esse preconceito aos soropositivos no Brasil, mas não só na sociedade como um todo, mas até dentro da própria comunidade LGBT. Triste. Mas entendo o teu posicionamento. E, ok, por que tu achas que os fantasmas são tão presentes no folclore urbano, sendo que na minha cabeça parece bem mais uma coisa rural e primitiva? A gente tem que entender que os fantasmas são monstros, são monstruosidades diferenciadas. Porque como eu falei no início da entrevista, e eu acho que a gente conversou um pouquinho sobre isso em off, os fantasmas não são como a cuca, não são como o curupira. Reiterando, são monstros, são personagens que é muito difícil de acreditar na nossa realidade. Então, é difícil você acreditar que existe realmente uma cobra gigantesca embaixo da matriz que vai destruir a cidade em algum momento. É difícil acreditar na cuca, é difícil acreditar no saci, se você não vier desse contexto rural e mais tradicional, etc. Então, como eu falei, uma das diferenças mais importantes entre a lenda urbana e a lenda tradicional é que a lenda tradicional ela é obviamente fantasiosa, é uma fantasia muito óbvia, enquanto que a lenda urbana ela deixa espaço para dúvida. E nós somos de uma sociedade cuja religião predominante é a cristã. E a gente eu falo enquanto sociedade, a gente acredita numa narrativa de ressurreição, a gente acredita no pós-morte, e a gente não aceita que a vida simplesmente acaba. Então a gente insiste num pós-morte, talvez por meio da ideia de que a gente perde de vez as pessoas. E eu acho que é muito angustiante a ideia de que depois que eu morrer, acabou tudo. E a gente acaba criando essas narrativas que possam contornar isso. Então, é muito fácil a gente acreditar em fantasmas.
É muito fácil a gente acreditar em espíritos, em almas penadas. Então, os fantasmas, eles são monstros diferenciados, porque eles são, retornando essa palavra, monstros sóbrios. A gente é apto a acreditar em fantasmas, ao passo em que a gente acaba desprezando essas outras narrativas menos óbvias. E é verdade, os fantasmas, os espíritos, eles não são elementos modernos, eles não nascem na modernidade, mas eles acabam sendo sugados por esse mundo moderno, por esse mundo pós-indústria, justamente porque, como eu falei, eles são mais sóbrios. A nossa ideia de pós-morte, a nossa ideia de religião, o que a gente acredita, mudou e, ao mesmo tempo, não mudou. A gente deixou essas histórias muito mais fantasiosas para trás, enquanto o meio rural foi se tornando não tão fechado em si mesmo, porque após a Revolução Industrial, a cidade e o meio rural, eles meio que já dependem um do outro, sabe? Existe uma globalização e o meio rural, ele não é mais puramente rural e a cidade, ela não é mais puramente urbana, porque o urbano, após a indústria, após a globalização, também envolve o meio rural, sabe? Então, a gente acabou resgatando alguns elementos que sobreviveram a esse pente fino, digamos. E aí, os fantasmas, por se adequarem à nossa sociedade moderna, a ideias da nossa sociedade moderna, a elementos, a aspectos, a ideias que sobreviveram a esse pente fino de sobriedade, os fantasmas são monstros diferenciados. Apesar de não serem fruto puro da modernidade, eles sobreviveram e acabam ainda fazendo uma parte muito presente da nossa sociedade, porque é muito fácil você achar alguém que acredita em fantasmas, é isso que eu estou tentando falar. Eu acho que ficou claro. Muito obrigado. Brothers, native of the soil, waiting for the proper take we gain by on the soil. When first the rice was written and the cry drew near and far, we raised on high the bonny blue flag, it bears a single star. Hurrah, hurrah, for Southern rights, hurrah, hurrah, for the bonny blue flag, it bears a single star. Hurrah, hurrah. South Carolina came nobly to the stand, and then came Alabama.